Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 29 de setembro, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o subsecretário de Estado de Desenvolvimento Metropolitano, ex-deputado Edmur Mesquita, do PSDB, e como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista Aldo Neto. Vamos agora às manchetes dos principais jornais e sites de hoje, começando pelo jornal Folha de São Paulo, cuja manchete é a seguinte: Dilma não cumpriu 43% das promessas de 2010. O Estado de São Paulo: Dilma é centro de ataques em debate marcado por tensão. A Tribuna: IPAT, Instituto de Pesquisa da Tribuna, aponta empate de Dilma e Marina em Praia Grande. Semanário Boc News: eleições 2014, eleitores na mira. Santa Portal: Bom de Brincar foi programação exclusiva para a criançada no Centro Histórico. G1, Santos e região: incêndio atinge apartamento em Praia Grande. E o portal da UOL: em debate, escândalo da Petrobras e votação da CPMF pautam confronto. Já a revista Veja traz a manchete: todos atrás dela, referindo-se à mulher, que é a mais indecisa nesse processo de sucessão presidencial. E uma informação que chegou agora há pouco à nossa redação, dando conta de que em Guarujá está sem ônibus. E a Prefeitura, a assessoria de imprensa da Prefeitura informa que a cidade amanheceu sem ônibus e, de acordo com a assessoria, os funcionários da empresa Translitoral, responsável pelo transporte do município, eles entraram em greve nesta segunda-feira sem um prévio aviso. Neste momento, a prefeita Maria Antonieta de Brito está reunida com a diretoria da empresa para tentar solucionar o problema. Muito bem, e a 5 dias das eleições gerais, no dia 5 de outubro, que acontecem, como se sabe, no próximo domingo, as pesquisas têm revelado, especialmente a última do Instituto Datafolha, pela primeira vez que a presidente Dilma venceria a eleição no segundo turno, batendo a candidata do PSB, Marina Silva, por uma pequena diferença, 4 pontos percentuais, dentro da margem de empate técnico. Mas, de qualquer forma, é uma tendência que mostra que a presidente Dilma está crescendo e pode, de fato, vencer a eleição no segundo turno. No primeiro turno, ela tem 40% das intenções de voto, Marina Silva tem 27%, e Aécio Neves, candidato do PSDB, tem 18% das intenções de voto e também apresenta um ligeiro crescimento. Resta saber, nessa última semana antes do pleito, quando teremos mais um debate pela televisão e os últimos programas do horário eleitoral, se haverá alguma mudança, alguma reviravolta. O fato é que a eleição está em aberto e tudo é possível acontecer. Teremos certamente uma eleição eletrizante em relação à sucessão presidencial no Brasil. No programa de hoje nós vamos falar, é claro, sobre eleições gerais, sobre sucessão presidencial, sucessão estadual, mas também de temas relevantes para a nossa região metropolitana da Baixada Santista, na entrevista com o subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, o ex-deputado Edmur Mesquita. Mas tudo isso vocês acompanham daqui a pouco, logo após um breve intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular.
Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Nesta segunda-feira, dia 29 de setembro, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, o ex-deputado Edmuro Mesquita, do PSDB, e como comentarista do programa de hoje, o colega jornalista Aldo Neto. Eu gostaria de começar essa entrevista, secretário, falando evidentemente sobre eleições gerais e sobre sucessão presidencial. É uma sucessão que parece que está se tornando emocionante, é uma disputa voto a voto e tudo é possível. É possível, de repente, o candidato do PSDB, Aécio Neves, chegar ao segundo turno. É possível, eventualmente, até a candidata Dilma Rousseff vencer no primeiro turno, ou então um segundo turno contra a Marina Silva. Enfim, todas as possibilidades não podem ser descartadas neste momento, a 5 dias das eleições. Qual é a análise que o senhor faz? Como é que o senhor está acompanhando essa eleição, que certamente será emocionante? Não? Bom dia, obrigado pela presença, secretário. Bom dia, caríssimo Francisco Lascala. Quero também aqui cumprimentar o jornalista Aldo e desejar um bom dia a todos os telespectadores. Bem, naturalmente, como todos os cidadãos brasileiros, estou atento e acompanhando o processo de desenvolvimento com relação tanto ao governo do Estado de São Paulo, como também com relação à presidência da República. Sim. E também, como coordenador regional do PSDB na Baixada Santista, também acompanho atentamente o desenvolvimento das ações das candidaturas proporcionais aqui da nossa região metropolitana, tanto para a Assembleia Legislativa, o Parlamento Paulista, como também com relação à Câmara Federal. O cenário hoje, ele tem uma certa complexidade, porque não está muito bem ainda definido essa disputa, não está muito bem definida essa disputa para a presidência da República. Aqui no estado de São Paulo, com relação ao governo do estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin vem numa postura muito positiva, tudo indica que ele venha a vencer as eleições já no primeiro turno. É impressionante a expectativa que existe a esse respeito, é um comentário generalizado. Sim. O governador, de fato, fez um excelente trabalho ao longo de todo esse período em que exerceu o seu mandato de governador de Estado. E com relação ao plano nacional, há também uma possibilidade de reversão desse cenário. Ainda ontem foi publicada uma outra pesquisa do Instituto Census, que apresenta já um empate técnico entre a candidatura da Marina com a candidatura do PSDB do Aécio Neves. Uhum. É muito provável que esteja sendo construída nesse momento uma nova onda, né? Pequena que seja, mas em fase de crescimento do Aécio Neves. Por outro lado, as pesquisas que estão sendo apresentadas pelo Datafolha, Ibope, demonstram que a presidente da República, ela cresceu em cima do eleitor da Marina, né? Isso significa que, de alguma maneira, esse eleitor que migrou para a Marina num determinado momento, certamente era um eleitor que estava descontente com os rumos não tão somente da candidatura da Dilma, mas também com relação às próprias ações do governo federal, né? E, de alguma maneira, migrou para a Marina, mas agora também esse eleitor está insatisfeito com a postura da Marina, pelo fato dela ter um discurso muito generalista, muito difuso, não ter um programa muito bem elaborado, e desmentindo sempre aquilo que já foi dito, com erros de elaboração no programa de governo.
A verdade é que esse jogo ainda não está concluído, né? Tenho muita expectativa de que nessa reta final, aliás, esse é o histórico do PSDB. Sempre no período, na reta final do primeiro turno, o PSDB acaba sempre crescendo, né, e depois disputando o segundo turno. Aldo Neto, bom dia, obrigado pela presença. Aldo, você acredita ainda em uma reviravolta nesta última semana, Aldo? Bom dia, Chico, bom dia, secretário Edmundo, bom dia, telespectador. Eu acredito, Chico, até pelo retrospecto das últimas eleições, né? Você veja, se a gente voltar 4 anos atrás exatamente, o nosso senador Aloysio Nunes sequer estava eleito na bancada de São Paulo e acabou a eleição tendo a maior votação da história. Sim. Para o Senado. Então, o eleitor brasileiro costuma deixar essa decisão para o final. Ainda mais nessa eleição que tem 5 votos para se escolher, vai ficar mais ainda para o final. E é claro que há uma tendência o voto da oposição migrar para o Aécio, porque a Marina foi ministra do presidente Lula. Foi colega de ministério da presidenta Dilma. Sim. Quem é contra o PT vai olhar ali, vai ter um segundo turno com 2 crias do PT, entre aspas. Vai acabar, esse tipo de voto vai acabar brigando para a Aécio. Eu acho que o Aécio tem muita chance de subir ainda nessa última semana aí, né? E normalmente nas eleições, quer dizer, os candidatos eles acabam tendo mais votos do que a própria pesquisa indica, né? É sempre há um grande número de indecisos nessa fase, há um grande número de pessoas que não gostam, nem estão indecisos, mas não gostam de revelar o voto. Né? Há toda essa... Principalmente no proporcional, né? Esse aspecto, sem dúvida nenhuma, mas nessa semana as pessoas vão se informando, vão pegando o número aqui, acolá, etc. E espera-se que o número de indecisos caia, evidentemente, bem como abstenções, nulos e brancos. Você acredita que teremos um cenário, vamos dizer, normal nesta eleição, sem um grande número de indecisos, ou isso, há um risco para isso? Eu acho que, em função do descontentamento existente hoje na sociedade, não é, com o exercício da atividade pública, particularmente, aqui quero fazer um comentário, eu acho que o governo Lula e o governo Dilma, eles foram, eu diria assim, responsáveis por esse processo, né, de distanciamento da sociedade, da atividade pública, imaginando que todos aqueles que a exercem são pessoas que não têm compromissos com a ética, enfim, com os valores de respeitar o erário público, o exercício da cidadania. Eu acho que esse foi um dos grandes males que o governo do PT produziu ao longo desse período em que está à frente do governo federal, ou seja, fez uma política de terra arrasada, né, passando, portanto, esse conceito de que todos são iguais. E isso não é verdade, né? É possível, naturalmente, compatibilizar a atividade pública com a ética, com o respeito ao dinheiro público, enfim, com o respeito à sociedade e os valores que, naturalmente, ela sustenta. Agora, acho que, portanto, muito provavelmente, em função desse descontentamento generalizado, muito provavelmente, para as candidaturas proporcionais, é muito possível que haja um número maior de votos brancos e de votos também nulos. Mas, por outro lado, se nós estabelecermos uma comparação com relação aos pleitos anteriores, a gente vai perceber que essa diferença não é também tão grande, né? Então, espero que ao longo ainda dessa semana que nós entramos, as pessoas possam refletir diante da importância delas se manifestarem, né, ou a favor do governo, imaginando, portanto, que a sua vida está indo bem e que o governo que aí está, do ponto de vista da elaboração de políticas públicas, cumpriu com o seu papel, correspondeu às suas expectativas, ou, naturalmente, imaginando o contrário, de que este governo não merece novamente o seu voto de confiança, naturalmente canaliza a sua indignação para o candidato de oposição. Então, vamos ver como é que isso evolui agora ao longo dessa semana também, né? Como dissemos, a eleição está em aberto. E vale sempre registrar que no segundo turno,
as condições durante o horário eleitoral são rigorosamente iguais. Quer dizer, cada candidato tem 10 minutos, portanto, essa diferença de tempo no horário eleitoral, que acaba sendo determinante nessa fase da campanha entre os candidatos, não vai ocorrer no segundo turno. Então, seja quem for para o segundo turno, terá 10 minutos, cada um deles terá 10 minutos de tempo na televisão diária, a mesma quantidade de inserções comerciais. E os debates, evidentemente, debate com 2 candidatos, vis a vis, a tendência é de que se torne muito mais produtivo, uma audiência muito maior e onde as diferenças vão ficar muito bem acentuadas. Não lhe parece isso, secretário? Claro, sem dúvida. Até porque o debate nacional acaba sendo canalizado, né, para 2 modelos de projetos para o país diferenciados, né? Exceto se, porventura, esse cenário for entre a Dilma e a Marina, como bem aqui destacou o Aldo. Claro que a candidatura da Marina, que é a pessoa que todos nós deveremos respeitar, claro, né, pelo seu histórico e pela sua trajetória de vida e a trajetória política também, mas sem dúvida que ela, eu diria até que ela é mais petista do que a própria Dilma, né? A Dilma tem uma outra origem política. Quando ela se filiou ao PT, ela tem uma outra origem foi no PDT, né? PDT de Leonel Brizola. PDT teve uma atuação, né, de militância de esquerda muito mais radical, né, da luta armada. Ela pertenceu aos quadros do PCBR, né? Enfim, foi uma comunista, né, que, enfim, naquele período de um certo momento histórico do Brasil, fez essa escolha que eu, particularmente, acho que foi totalmente equivocada. Por aí você percebe que ela não tem um foco muito bem definido, né, até por esse histórico. Por outro lado, a Marina foi fundadora do Partido dos Trabalhadores e, num certo momento, ela também acabou criando um certo conflito interno no PT, creio que muito mais por razões de espaço político, acabou se filiando depois ao Partido Verde, saiu do Partido Verde para criar a rede de sustentabilidade. Mas a sua origem também é essa, né? Um conceito já ultrapassado, de um certo basismo da política, não é? De que tudo deve ser equacionado, resolvido pelos conselhos populares. Pela sociedade, né? Exato, e ela não tem uma postura afirmativa, né, do ponto de vista das suas ações como presidente da República, se porventura vir a ser eleita. Aldo Neto. Achei muito interessante a falar do nosso secretário. E queria destacar que o grande problema do Brasil ainda é a falta de educação, né? Porque o povo brasileiro não sabe que os seus problemas passam pela política. O brasileiro não gosta de eleição, não gosta de horário político, não gosta de assistir programas como esse, em regra geral. Por quê? Porque acha que a política é tudo ladrão. Principalmente de 90 para cá, após a ditadura militar, quando elegemos o primeiro presidente eleito do país, que foi cassado por impeachment, e uma série de denúncias que vem acontecendo de lá para cá, que acabam desanimando. O brasileiro gosta de micareta. O pessoal está andando na rua, vamos para a rua, pinta a cara, é festa. Festa o brasileiro adora. Agora, para se entender que os seus problemas são resolvidos pela política, ninguém quer aprender. Eu lembro de um professor que eu tive na faculdade, muito bom, que uma vez a gente debatendo sobre isso, se lembrou daquele poema do Bertolt Brecht, Analfabeto Político. Esse é o maior analfabeto que acho que todos os alunos de segundo grau, pelo menos, têm que decorar esse poema para chegar na fase adulta e entender que é da política que se resolve os nossos problemas. É o único meio capaz de promover transformações sociais, né? Se não for assim. Agora, a questão, sem dúvida, da educação é a questão fundamental no país, enfim, não apenas a educação política, mas a educação formal mesmo, que também anda muito mal das pernas. Agora, secretário, com relação à sucessão estadual, o senhor entende que a eleição já está decidida? Olha, é claro, nós temos que aguardar o resultado final, a apuração, mas tudo indica que a reeleição do governador Geraldo Alckmin será definida agora nesse primeiro turno.
O governador tem, naturalmente, uma imagem muito positiva, realizou o programa de governo, eu diria, no caso aqui, para a Baixada Santista. 95% das ações, Chico, que foram anunciadas em 11 de novembro de 2013, 95% dessas ações estão em fase de execução, né? Por outro lado, do ponto de vista, eu diria, portanto, de compromissos assumidos com a nossa região, ele cumpriu quase em sua inteireza. Vale dizer que isso revela o seu caráter de transparência e de apresentar o que pensa somente em função daquilo que ele possa cumprir ao longo do exercício do seu mandato. Nós realizamos, nesse dia 11 de novembro de 2013, a chamada Agenda Metropolitana, onde, fruto de um processo de pactuação, né, com os prefeitos, com as forças políticas da região, com a participação também da sociedade, da imprensa, o governador fez o anúncio de investimentos da ordem de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Hoje, passado esse período, esses investimentos até foram ampliados, chegando a cerca de 6 bilhões de reais. Então, essa experiência que foi realizada aqui na Baixada Santista, nós realizamos também em todas as outras regiões do estado de São Paulo. Foi assim com relação a Campinas, com relação ao Vale do Paraíba, com relação a Grande São Paulo, com relação a Piracicaba, também a Jundiaí e, mais recentemente, com a criação da região metropolitana de Sorocaba. Isso, então, demonstra essa questão da eficiência do governador como uma pessoa excepcional no que diz respeito a essa matéria do seu mandato, né, do ponto de vista administrativo. É impressionante esta competência que ele tem de formar quadros, de formar uma boa equipe e trabalhar com metas muito bem definidas. Então, claro que o povo paulista está percebendo isso. Aliás, né? secretário... Mesmo com as dificuldades, só para concluir, mesmo com as dificuldades que estão à sua frente, a gente tem muita convicção de que o governador tem essas metas muito bem definidas. Aliás, secretário Aldo, a pesquisa do Instituto Datafolha com relação a São Paulo, publicada pelo jornal Folha de São Paulo no último final de semana, traz o governador Geraldo Alckmin com 51% das intenções de voto, já o candidato do PMDB, o empresário Paulo Scaff, com 22%, e o candidato do PT, o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, com 9% das intenções de voto. Na sua avaliação, Aldo, está decidida a eleição? Acho muito difícil não estar, né, Chico? Até porque os outros dois candidatos não embalaram, né? O Paulo Scaff mudou totalmente quem viu o Paulo Scaff candidato a governador pelo PSB na eleição de 2010 e viu o Paulo Scaff candidato a governador pelo PMDB, vê outra pessoa. Ele até está usando termos de linguagem que ninguém imagina um ex-presidente da Fiesp utilizar durante um discurso. Acho que ele abusou do efeito do marketing e não está embalando. E o Padilha, acho que por mais que ele tenha a mão aí do nosso ex-presidente Lula, que diz que elege poste onde quiser, da presidente Dilma, também não foi incorporado pelo partido, né? E o governador Alckmin segue aí em mar de almirante, né? Nadando em mar limpo. E acho que isso nessa última semana não muda, muito difícil alterar. Muito bem. Tem um aspecto interessante que estou aqui me recordando em função das observações feitas pelo Aldo, que é um valor extraordinário que o governador Geraldo Alckmin cultiva, né? Que é esta visão de criar e estabelecer políticas de Estado. Ou seja, o que ele fala, olha, terminou o processo eleitoral, claro, no processo eleitoral cada qual vai apresentar seus argumentos, as suas convicções, não é? Seu programa de governo. Terminado o processo eleitoral, tem que governar, né? E o que está em primeiro lugar é a sociedade, não é o partido político. Vai dizer que com essa postura de grandeza, né, e madura, o governador estabeleceu relações institucionais com todos os partidos políticos, com todos os prefeitos que fizeram as suas opções, que são válidas, evidentemente, né? Mesmo no caso da capital,
né, sabidamente é governada pelo Haddad, que é um quadro do PT. A relação que foi estabelecida institucionalmente entre o governador e o prefeito da maior cidade do país foi absolutamente extraordinária, dentro desse espírito, não é, de convergência, de definirmos uma agenda, né, e procurarmos, portanto, a realização e a execução daquela agenda. Quem ganha com isso é a população. Aí, no momento adequado, no processo eleitoral, claro, cada qual faz a sua escolha. E o governador Alckmin, se de fato vencer a eleição no primeiro turno, e na hipótese de o governo federal vencer a eleição, na hipótese da presidente Dilma também vencer a eleição, evidentemente o governador Geraldo Alckmin vai surgir com uma grande liderança de oposição em todo o país, pensando-se já em 2018. Mas nós vamos falar, agora eu vou chamar o intervalo, secretário, e no próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre política, mas também vamos falar sobre questões metropolitanas, essa agenda metropolitana que o secretário fez referência durante a sua intervenção anterior. Vamos no intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. A Dilma diz que está tudo bem e quer mais 4 anos. Eu digo que o Brasil precisa mudar para não perder mais 4 anos. Vamos para o segundo turno, para debater com a Dilma olho no olho, para ver quem é que está certo, quem é que está errado. Aécio 45. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 29 de setembro. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e recebendo com muito prazer o subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo, o ex-deputado Edmur Mesquita, do PSDB, e o colega jornalista Aldo Neto como comentarista do programa de hoje. Para a gente fechar essa discussão em torno de eleições, secretário, eu queria colocar ao senhor a pesquisa que me parece equilibrada a essa altura, apesar da vantagem do ex-governador Serra, do PSDB, candidato ao Senado da República, seguido pelo senador Eduardo Suplicy, candidato do PT, com 30% das intenções de voto. E Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, do PSD, tem 10%. Ou seja, como é que o senhor está vendo este cenário para o Senado? De equilíbrio? De um certo equilíbrio, mas com uma vantagem boa, né, positiva para o ex-governador José Serra. Como essa disputa se dá em torno de uma única vaga, né, a renovação do Senado é tão somente de 1/3 nessa eleição, portanto, está em disputa a vaga do senador Suplicy. As pessoas têm uma tendência a, apreciarem, né, a conduta de cada um e também delas colocarem isso, né, numa balança e começarem a pensar, bem, afinal de contas, quem é o mais preparado, quem é a pessoa que mais realizou, do ponto de vista dos cargos que ocupou, né, ações concretas, realizou ações concretas para o Estado de São Paulo, para o Brasil, que compromissos tem para o futuro. Eu penso que o Serra, sem dúvida, a sociedade interpreta que ele seja
o quadro mais preparado para, naturalmente, exercer uma função tão importante como é a de ser senador da República. Acho que isso está muito claro. Se a gente perguntar para as pessoas, se foi realizada uma pesquisa, olha, qual a lembrança que você tem acerca das ações do Suplicy no Senado da República? Eu acho que muitos vão dizer o seguinte: não, eu lembro quando ele cantou Blow in the Wind, né? Ele transformou um pouco o Senado da República num karaokê de luxo, né? Quando ele fala a respeito da renda mínima, essa foi renda básica de cidadania, né? Esse foi um projeto que foi desenvolvido pela primeira vez pelo ex-prefeito de Campinas, o Magalhães Teixeira, né? Já falecido. Fora isso, eu que acompanho a atividade pública, sinceramente não me lembro de outras ações, né? A não ser essa, enfim, primeira, que é inusitada, né? Mas é uma característica do Suplicy, mas que, sinceramente, acaba por também contribuir para essa imagem meio avacalhada da política, meio que avacalhada da atividade pública, né? Uma coisa banal, né? E não deve ser assim. Infelizmente, eu acho que ele deu um péssimo exemplo a esse respeito. Então, nessa reta final, a tendência é de que o próprio Serra, pelos valores que ele cultiva, pelas ações que já desenvolveu, pela sua seriedade, né? Pela sua competência, pela sua inteligência, o Serra foi considerado pela ONU o melhor ministro de saúde do mundo. Recebeu essa homenagem na ONU. Imagina, isso é algo que deve nos encher de orgulho, né? Não tão somente aqueles que acreditam mais no Serra, mas o país. O país deve se orgulhar de ter um dos quadros mais competentes que nós temos, portanto, para ser um grande senador da República. Aldo Neto, concorda? Está equilibrada a eleição? 37 a 30 e a 10? Eu acho que o nosso ex-governador Serra é um homem de coragem e de peito, né? Porque sair na disputa por única vaga contra o nosso senador boxeador aí, o Eduardo Suplicy, o Roque Balboa do PT, já passou por 3 eleições. Eu lembro, pelo menos as 2 últimas. Colocaram o Guilherme Afif Domingos. Ganhou no último round. Colocaram o Oscar. Também. Ganhou. A primeira, sinceramente, Ferreira Neto. Ganhou do Ferreira Neto, comunicador. Também no último round. Também no último round. Pegar um candidato como o Serra, um político que tem a sua história, mas que vem vindo de várias derrotas, e encarar uma disputa dessa, é preciso coragem. Mas apesar da liderança, eu acho que também teremos uma eleição emocionante. Isso aí vai até o último round também. Essa vai até o último voto. E o opositor a ele tem experiência de aguentar que nem o Roque Balboa e dar o último golpe. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu queria também, Chico, até para ele sair um pouco do cenário e aproveitar a presença do Edmundo como coordenador regional do PSDB aqui na Baixada. Como é que você vê os candidatos do partido e da coligação que saíram aqui da região? Porque o PSDB tem 2 candidatos a deputado estadual, um a federal, e tem os partidos coligados tem diversos outros. Você não acha que nós estamos correndo um sério risco na Baixada de diminuir ainda mais a bancada que temos hoje, que já é pequena comparada aos outros anos, tanto na Câmara Federal como na Assembleia, devido ao número de candidatos e a presença forte de políticos de outras regiões aqui, trazidos por políticos mesmo da Baixada? Olha, Aldo, se nós voltarmos ao passado e identificarmos quais foram os candidatos, né, tanto a Assembleia Legislativa como a Câmara Federal, numericamente nós temos hoje, creio que, um número menor do que em eleições anteriores. Mesmo também com relação ao próprio PSDB e aos partidos que compõem a nossa coligação, como é o caso do PSB e também do PPS. Eu acho que, na verdade, essa discussão teria que ser mais profunda, tá certo? Discutir a questão da reforma política, né? Esse modelo que nós estamos... Voto distrital. Que nós temos atualmente é um modelo absolutamente ultrapassado, né? Olha, claro, vocês sabem, eu fui muito sondado para ser candidato novamente, né? Pelo trabalho realizado, pela identidade com a região, mas eu faria... Olha, eu faria a opção de ser candidato, Chico, se nós tivéssemos o voto distrital, né? Sim. Só de pensar em financiamento de campanha, minha pressão ia para 50. E eu não posso, naturalmente, correr esse risco, né? Pelos meus antecedentes, pelo meu histórico
de ter feito já uma cirurgia do coração, etc., não é? Mas se houvesse, de fato, o voto distrital, claro, porque o voto distrital aproxima o candidato do eleitor, né? Discutem-se é feita a discussão em torno de propostas, de programas, né? Dos compromissos que você assume naquele seu distrito. Então, acho que há uma tendência das pessoas distritalizarem o seu voto. Mesmo acompanhando as pesquisas, você tem alguns fenômenos, né? Na Câmara Federal principalmente, nomes nacionais que acabam naturalmente conquistando celebridades, os votos aqui também da Baixada Santista. Mas tenho uma expectativa e uma esperança muito positiva de que os nossos dois candidatos à Câmara Federal certamente serão eleitos. É o caso do ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, que tem uma inserção muito forte aqui na cidade e também na região, e o Bruno Covas, que também é uma pessoa identificada com a nossa região, a família daqui, neto do senador e ex-governador Mário Covas, mas tem naturalmente já outras ações desenvolvidas em partes do estado de São Paulo. Portanto, são dois nomes que, sendo eleitos, irão representar a Baixada Santista com muita seriedade, não é? E honrando naturalmente, portanto, a nossa história regional. Com relação à Assembleia Legislativa, também temos dois candidatos que têm a sua inserção, são dois vereadores, não é? O Bozella e o Sadal, dois vereadores, um na cidade de São Vicente, outro na cidade de Santos, que também vem dando uma enorme contribuição para esse debate regional, e quero crer que eles também terão êxito em suas caminhadas. Secretário, eu queria aproveitar a sua presença para a gente conversar um pouco sobre temas fundamentais para a nossa região metropolitana da Baixada Santista, até em função dessa agenda metropolitana anunciada pelo governador há alguns meses, quase um ano, aqui na nossa região. Um dos temas que é talvez o maior desafio da nossa região seja exatamente o da questão habitacional, secretário. Nós temos um déficit déficit oficial de 100 mil moradias, 100 mil casas populares na nossa região metropolitana, nas 9 cidades. Como é que se pode, objetivamente e de forma eficiente, pelo menos se amenizar essa dramática realidade, secretário? Olha, o governador desenvolveu uma política voltada para a área da habitação muito forte aqui na Baixada Santista. Nós temos aqui alguns exemplos interessantes, né, Chico? Eu diria assim, o principal deles é o programa de recuperação socioambiental da Serra do Mar. Um investimento da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Sim. Nós temos capitais do país que não recebem, que não têm esses investimentos, não somente na área da habitação, em outras áreas também, né? Vai dizer que essa foi uma decisão, foi um projeto elaborado pelo José Serra quando foi governador do estado de São Paulo e que depois, naturalmente, o governador Geraldo Alckmin entrou já num processo mais de execução. São 5.350 famílias que estão sendo removidas das cotas, dos bairros cotas de Cubatão e, portanto, saindo dessas áreas de risco e tendo acesso a uma habitação digna, né? Em função de um projeto que foi elaborado dentro de um conceito de cidades novas, né? Ou seja, novos bairros foram criados dentro de outros bairros da cidade de Cubatão. Tem uma parceria com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que considera esse projeto o maior projeto de recuperação socioambiental do mundo, né? Então essa é uma referência extraordinária. Outros programas também habitacionais estão sendo desenvolvidos, fruto até de uma parceria entre o governo de São Paulo também com o governo federal, como o programa Minha Casa Minha Vida, numa parceria com a Casa Paulista, que pertence ao governo do estado de São Paulo. Agora, nós temos uma situação concreta. Qual é? É que a falta às vezes de terrenos, né?
para que então esta política... Por isso que a visão não teria que ser metropolitana, porque nós não temos áreas em Santos, por exemplo, mas temos áreas em outras cidades. Ela tem essa visão, a Secretaria de Habitação, ela desenvolve essa visão metropolitana. Tanto que o projeto de recuperação socioambiental da Serra do Mar teve esse caráter metropolitano, né? Ou seja, foi ofertada esta possibilidade às famílias que moram em Cubatão, nas cotas, né? Nessas áreas que foram objeto de intervenção urbanística, e essa possibilidade lhes foi apresentada no sentido de que as famílias pudessem optar em morar em Praia Grande, né? Em São Vicente, até mesmo no ABC. Então, é um projeto que teve, portanto, esse perfil, essa característica metropolitana. Outras ações estão sendo muito bem desenvolvidas, né? Agora, acho que o problema de terreno não é só um problema específico aqui de Santos. Também, nas outras cidades, também existe um pouco essa dificuldade. Por outro lado, quando o Estado ou o governo federal tem que fazer um processo de desapropriação de uma área, evidentemente que o custo final desse projeto acaba sendo maior também. Aí tem que pensar na política de subsídio, como a CDHU desenvolve, né? Agora, acho que esta, eu diria, é uma prioridade do ponto de vista regional, metropolitano, a ser desenvolvida, aprofundar ainda mais dentro desse espírito de parceria, governo do Estado de São Paulo, os governos municipais e envolvendo mais, naturalmente, o governo federal. Sem dúvida nenhuma. Secretário, peço sua licença, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Com novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Estamos de volta com o Jornal em Foque desta segunda-feira, 29 de setembro. Nós estamos ao vivo e hoje recebendo com muito prazer o subsecretário de Estado de Desenvolvimento Metropolitano de São Paulo, Edmur Mesquita, do PSDB, e o colega jornalista Aldo Neto, comentarista do programa de hoje, que formula mais uma pergunta agora ao nosso convidado. Aldo, por favor. Secretário, a população tem dificuldade em ver a metropolização acontecer aqui na Baixada de fato. Se pararmos para pensar que o Condesb foi criado já em 1994 pelo ex-governador Mário Covas, já se vão aí 20 anos e o povo não vê essa metropolização acontecer no dia a dia. Em outras conversas e entrevistas que já fizemos, você até já explicou que a região metropolitana da Baixada Santista é exemplo para as outras regiões do estado. Mas você não acha que precisa mexer um pouco na estrutura dessas regiões metropolitanas, até dar mais poder de ação ao Condesb para poder fazer a população enxergar esse trabalho, até dar mais agilidade para esse trabalho aparecer? Olha, você faz uma indagação interessante. Acho que, de fato, esse é o caminho que a gente pode estar construindo agora numa outra etapa da chamada governança metropolitana, no sentido
de darmos mais autonomia com relação aos investimentos que devem ser feitos regionalmente, né? Ou seja, o orçamento metropolitano, em que pese as ações específicas, né, estarem sendo desenvolvidas, então na área ambiental, na área habitacional, na área de mobilidade urbana, etc., não é? É preciso que nós tenhamos um orçamento maior para que as decisões a serem adotadas pelo Conselho de Desenvolvimento possam ser decisões que estejam sintonizadas com o orçamento que nós temos aqui no âmbito da nossa região. Nós avançamos dessa maneira, não de forma, eu diria, legal. Avançamos na discussão do orçamento público, fizemos audiências públicas em todas as regiões metropolitanas do estado de São Paulo, incluindo naturalmente aqui a Baixada Santista. Isso já é um avanço, porque é uma maneira de você regionalizar o orçamento. Não que isto tenha, do ponto de vista legal, uma obrigatoriedade do governo ao mandar a peça orçamentária para a Assembleia Legislativa. Mas esse já foi um avanço positivo. E houve uma participação muito efetiva, tanto aqui da Baixada Santista, como também com relação às outras regiões metropolitanas e também às aglomerações urbanas. Então, esse foi um passo importante. Segundo, eu acho que nós podemos entrar no próximo mandato do governador Geraldo Alckmin, a gente pode entrar nessa discussão no sentido de elaborarmos algumas alterações, portanto, nesse conteúdo, para que então as ações a serem desenvolvidas na região metropolitana sejam mais efetivas e tenham um sentido maior de participação. Agora, essas etapas estão sendo cumpridas. Eu sei que acompanho isso de perto, evidentemente, mas existem aqui e acolá algumas dificuldades que às vezes dependem muito mais do temperamento de uma liderança ou de outra. Sim. Né? Mas eu diria mesmo que, conhecendo as experiências que eu conheço, né, não tão somente aqui no estado de São Paulo, mas também em outros estados, a Baixada Santista, sabemos onde o calo nos aperta, tá certo? Mas em termos comparativos com as outras regiões do estado e também do país, né, a Baixada é modelo, sim. Secretário, é sabido que o transporte é fator de integração de uma região metropolitana. Sem transporte metropolitano não se tem, de fato, uma região metropolitana. E esse é o nosso problema aqui na região, basicamente. Nós temos agora iniciativas como o VLT, mas já há proposta de se criar o sistema BRT, o Bus Rapid Transit, ou seja, o velho corredor de ônibus no sentido do litoral sul. Ou seja, como é que está esse processo? Porque fica difícil, por exemplo, se resolver um problema de habitação se não houver um transporte integrando toda a região, secretário. É verdade. O transporte é o maior e melhor fator de integração de uma região, né? Até porque, enfim, aquilo que a gente já sabe há tanto tempo, né? As pessoas se locomovem de uma cidade para outra, para sua atividade de lazer, para o trabalho, para visitas. Enfim, então o transporte é um fator preponderante, fundamental para que esta integração regional se dê concretamente. Acho que os avanços estão sendo muito positivos na criação do sistema integrado metropolitano, chamado SIM. Ou seja, a implantação do VLT está vinculada a esta política elaborada pelo SIM, pelo transporte metropolitano como um todo. Não é algo isolado, né? De tal maneira que, no caso do VLT, que será o primeiro do estado de São Paulo a ser implantado, o sistema a ser implantado na Baixada Santista, é o primeiro do estado de São Paulo. Agora em março, esse primeiro trecho, essa primeira etapa ligando Ponte dos Barreiros até o Porto de Santos será concluída, né? E o governador irá, portanto, fazer a sua inauguração em março do ano que vem. Na sequência, entraremos na segunda etapa, que faz a ligação ao centro histórico da cidade. Ao centro histórico, né? Então, essa é uma etapa também muito importante, ali a área do Valongo, certo? E depois, então, estendendo esta parceria com o município de Praia Grande, até o terminal do Tatico. A partir daí, claro, o governo do estado tem essa visão estratégica de integrar a região como um todo. A partir de Praia Grande, a tendência é de que esse sistema
se integre naturalmente a todos os municípios do Litoral Sul, até Peruíbe e também aqui voltado também para o município de Guarujá. O túnel, cujo projeto já foi elaborado, já prevê inclusive a passagem do VLT pelo túnel. Então, por aí a gente percebe que o compromisso do governador é justamente esse, né? Quer dizer, é a criação do sistema como um todo, o sistema integrado de transporte metropolitano. Esse é o objetivo maior. Aldo Neto. Você falou do túnel, Edmur, e tem aquela polêmica sobre a localização, o tráfego de caminhões. E o custo também, né? Que aumentou aí quase 30%. Mas isso é normal já, né, Chico? O povo já está acostumado. A obra não começou ainda, né? Já aumentou 30%. E até o final vai aumentar mais, até porque e aí todo mundo acha que, não quero dizer aqui que estão levando dinheiro, mas aqui a morosidade do sistema público leva a isso. Que o bloco de concreto que custava R$10, daqui a 5 anos custa 15. E aí vai. Mas tem essa discussão do local do túnel que acabou se optando por fazer aqui dentro da cidade e vai trazer o tráfego de caminhões. Você acha que ainda há tempo de tentar uma composição aí com o governo federal e construir também, já num breve espaço de tempo, uma outra ligação seca com o Guarujá para evitar esse tráfego de caminhões dentro da cidade de Santos, que traria prejuízo não só para Santos, como também para o Guarujá? E que seria na entrada da cidade. Na entrada da cidade. Claro que esse é um projeto que tem uma outra vocação, né? E certamente é um debate que tem que ser feito, a região tem que fazer esse debate e, sobretudo, discutir esse tema, naturalmente, envolvendo o governo federal. Não é uma responsabilidade exclusiva do governo do Estado. O governo do Estado de São Paulo tem assumido, portanto, a sua responsabilidade. Agora, uma ação como essa, um investimento como esse, e até em razão desta vocação, né, que é para desafogar esse trânsito no porto. Portanto, isso atende aos interesses portuários, né, e o porto sendo uma empresa administrada pelo governo federal, infelizmente, né, eu acho que o governo federal poderia ter avançado também no processo de democratização da gestão do porto, né, que é o maior porto do Hemisfério Sul. Não é possível que... Além disso também, né, Edmur? Poderia liberar, pelo menos, a Codesp, gastar seu orçamento fora da área do porto. Claro. A Codesp devolve milhões aí, todo ano aí, para o governo federal. Uma centralização excessiva das decisões também, portuárias. Não tem sentido imaginar que os maiores portos do mundo são administrados no âmbito dos municípios. São descentralizados. Né? São descentralizados. Aqui no Brasil, infelizmente, como é uma moeda de troca, né? Infelizmente, o Estado, né, e os municípios não têm a menor participação nos destinos do Porto de Santos. Bem, isso vale, então, naturalmente, para esta possibilidade de elaborarmos este projeto, não é, que tenha, naturalmente, esse viés também de participação do governo federal. O governador do estado de São Paulo já disse claramente que ele topa fazer esta obra. Seria importantíssimo até para o Porto de Santos, quer dizer, pelo viés portuário, a ligação na entrada. Até 10 segundos só para complementar. 10 segundos. 10 segundos. O estranho é que os grandes defensores da bandeira da regionalização do Porto, de 10 anos atrás, sumiram, né? Onde estão eles? Quando estavam na oposição, era a favor da regionalização. Hoje não falo mais nisso. É verdade. Edmur, temos mais a conversar, mas chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço, Chico, a você, ao querido Aldo também, dizer da admiração que cultivo aqui pelos dois há muito tempo. O Chico há mais tempo. Né? Muito obrigado. E agradecer naturalmente aqui aos espectadores do programa Enfoque. Muito obrigado, Edmur Mesquita, subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano do Estado de São Paulo. Muito obrigado ao colega jornalista Aldo Neto, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.